Muito bem, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós ainda estamos desenvolvendo uma leitura desse livro maravilhoso, comentário do Dr. Craig Keener, americano. E aí pela editora CPAD, muito bem, nós começamos uma leitura na introdução do capítulo 1 e dos versículos 1 a 11, tá bom? Trabalhando sobre a recapitulação, tá bom? Então, o escritor Lucas, ele vai praticamente trazer uma recapitulação dos últimos versículos do capítulo 24 de Lucas, que é a partir dos versículos 39 a 53 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, dos versículos 39 a 53. No vídeo anterior, nós fizemos uma leitura apresentativa da introdução, dando ênfase a essa recapitulação. E agora nós vamos para a recapitulação, o segundo ponto de fato e de verdade. Uma leitura rápida, eu creio que em uns 9 minutos nós estaremos concluindo, tá bom? Eu vou botar uma descrição ainda neste vídeo, tá bom? Para os irmãos compreenderem melhor o assunto, tá bom? Tá ótimo. Deixa aqui eu ajeitar um pouquinho para nós fazermos uma leitura boa. Muito bem, vamos lá. Eu vou mostrar para os irmãos praticamente esse ponto aqui que nós vamos trabalhar. Deixa eu ver bem aqui. Isso. Aí. Pronto. Vamos lá, meus queridos. J. Bradley Chance oferece uma comparação entre o fechamento do primeiro volume de Lucas e a abertura do próximo, concentrando-se em elementos em Atos 1 que correspondem ou não aparecem em Lucas 24. E aí ele pede para nós darmos uma olhada na tabela posterior. Praticamente essa tabela aqui, meus queridos, ó. Pronto. Mais tarde nós estaremos lendo e fazendo essas comparações, tá bom? Muito bem. Nem todas as conexões são recapitulações exatas, mas há o suficiente para deixar claro que Lucas está repetindo temas chaves do encerramento do seu evangelho. Embora Lucas recapitule os eventos de Lucas 24, capítulo 24, os versículos 39 a 53, no início do seu novo livro, isso quer dizer o livro de Atos, ele assim o faz com algumas diferenças. Os estudiosos sugerem diferentes razões para as variações. Muitas vezes, os historiadores gregos relatavam histórias divergentes de um evento, às vezes, observando qual versão eles achavam mais provável. Mas em outras ocasiões, deferindo a determinação ao critério do leitor. Alguns estudiosos sugerem que os relatos em pares de Lucas podem funcionar da mesma maneira. O grau substancial de sobreposição entre as duas versões de Lucas, bem como seu silêncio sobre as versões e o fato de não as colocar lado a lado no mesmo livro, sugere que a liberdade literária desempenha um papel mais importante aqui do que a tradição variante. O fato de Lucas sentir-se livre para parafrasear a mesma substância em palavras diferentes deve alertar os intérpretes para não considerar os seus discursos como relatos literais. Claramente, ele não os pretendia dessa forma. O costume retórico enfatiza a variação estilística ao contar um assunto, tá bom? Muito bem, meus queridos, nós vamos agora para a tabela que ele surgiu, fazendo as comparações, tá bom? Eu vou ler para os irmãos. Então ele vai pegar praticamente Atos 1,
e Lucas 24. Tá bom? Vamos lá. Atos 1. A tabela do lado Atos 1. Diz assim: Jesus ensina os discípulos pelo Espírito Santo. Atos 1, o versículo 2. E aí na tabela lá para Lucas 24 diz assim: Jesus ensina os discípulos após a ressurreição, inclusive sobre os tempos explícitos. Aí você vai encontrar em Lucas 24, os versículos de 25 a 27, aí pula para o versículo 32 e depois os versículos 44 a 48. Tabela aqui do lado de Atos, diz assim: Jesus oferece muitas provas do seu estado ressurreto. Atos, capítulo 1, versículo 3, parte A. O outro lado diz assim: Jesus demonstra o seu estado ressurreto. Lucas 24, dos versículos 13 a 32, o versículo 34 e depois os versículos 36 a 40. Jesus aparece por 40 dias. Atos, capítulo 1, versículo 3, parte B. E aí da parte de Lucas está ausente no capítulo 24. Jesus fala do reino, Atos 1, versículo 3b. Não está explícito em Lucas 24, mas conferia a exposição bíblica em Lucas, capítulos 24, versículo 27, versículos 45 a 47. Jesus come com os discípulos, Atos, capítulo 1, versículo 4, parte A. Conferir Jesus comendo na presença dos discípulos, Lucas 24, dos versículos 41 a 43. Jesus ordena que não saiam de Jerusalém. Atos, capítulo 1, versículo 4b. Jesus ordena que os discípulos fiquem em Jerusalém. Lucas 24, o versículo 49, parte B. Jesus instrui os discípulos a esperar pela promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4, parte B. Os discípulos devem ficar na cidade até que recebam a promessa do Pai. Lucas 24, 49. Tá bom? Meus queridos, dando continuidade ainda. Os discípulos esperam a ressurreição do reino para Israel. Atos, capítulo 1 e versículo 8. Ou versículo 6. Do outro lado da tabela, em Lucas, conferia a noção semelhante expressa por outros discípulos que esperavam que Jesus redimisse Israel. Lucas 24, 21. Jesus promete aos discípulos o Espírito e que eles serão testemunhas. Atos, capítulo 1, o versículo 8. Os discípulos são testemunhas e receberão o poder prometido. Lucas 24, os versículos 48 e 49. Continuando. Os discípulos receberão o poder. Atos 1, versículo 8. Os discípulos serão revestidos de poder. Lucas 24 a 49. Jesus ascende. Atos 1, dos versículos 9 a 11. Jesus ascende. Lucas 24, versículo 21. Os discípulos deixam o Monte das Oliveiras e vão para Jerusalém. Atos, capítulo 1, versículo 12. Os discípulos saem de Betânia. Lucas 24, 50. Perto do Monte das Oliveiras. Lucas 19, 29. E voltam para Jerusalém. Lucas 24, 52. E por último, nessa tabela, os discípulos oram no cenáculo. Atos, capítulo 1, versículos 13 a 14. E os discípulos adoram no templo. Lucas 24, 53. Também era costume que o material se sobrepusesse nas recapitulações. Embora Lucas possa encontrar alguns elementos mais úteis para o fechamento de um livro do que para sua abertura, portanto, as mãos levantadas para uma bênção em Lucas 24, 50 não se repetem em Atos 1. Como Lucas, Joséfo relata o mesmo evento de maneira diferente em livros diferentes. Isso não significa que nenhum dos historiadores inventa os eventos em questões, mas sim que cada um deles usou a sua liberdade literária para apresentar perspectivas variadas sobre o evento. O novo relato também fornece informações que faltavam anteriormente. Por exemplo, enquanto Lucas 24
projeta eventos como se tudo tivesse acontecido em um dia. Lucas 24, 1, 13, 28, 36 e 50 os versículos. Atos apresenta o período mais longo, como sugere também por Mateus 28, 16, João 20, 26, capítulo 21 e 1 e 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 5 a 8. Ao fornecer uma versão diferente, que inclui algumas novas informações, Lucas também alerta o leitor para procurar novas informações na recontagem de outros relatos em Atos, especialmente as conversões de Paulo e Cornélio, tá bom? Meus queridos, muito bem, obrigado por este momento, ok? Que Deus continue vos abençoando. Amém.